Paz do Senhor, meu nome é Márcio, sou pastor aqui no sul da Flórida, nos Estados Unidos. Eu quero agradecer a você que se conectou conosco no YouTube. Você está prestes a ouvir uma palavra que vai te abençoar tremendamente. O meu desejo é que você abra o seu coração para se alimentar de uma palavra que vem do Senhor Jesus. Vamos orar pela palavra. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós te pedimos revelação da Tua palavra. A palavra que transforma, a palavra que queima, a palavra que nos direciona, a palavra que nos instrui, a palavra que muda vida, a palavra que muda paradigmas. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos experimentar dessa palavra, que ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Senhor Deus, e nós queremos experimentar, ó Pai, daquilo que é do Senhor essa manhã, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Quantos creem, digam amém. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Irmãos, esse mês de junho, eu quero ministrar uma série de palavras sobre erros que homens que foram usados por Deus cometeram. Às vezes nós achamos que Deus chama pessoas perfeitas. Não, Ele vai te capacitar para fazer coisas sobrenaturais. Esse é o nosso Deus que nós servimos, amém? Vai chamar pessoas simples como eu e você para fazer coisas sobrenaturais. Esse é o Deus que nós servimos. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em 1 Samuel, capítulo 2, eu quero falar sobre Eli, eu quero falar sobre o profeta Eli, eu quero falar sobre erros que ele cometeu e que aos nossos olhos parece que não foram grandes coisas esses erros, e vou te falar um pouco sobre ele. Ele governou sobre Israel como sendo esse profeta durante aproximadamente 40 anos, ele era alguém que expressava essa voz do Senhor sobre a terra, dando direção, trazendo a boca do Senhor no coração das pessoas. Mas ele perdeu algo precioso, ele perdeu o seu ministério, ele perdeu o propósito da vida dele, porque ele negociou alguns valores, e especificamente, ele errou como pai, ele errou como homem. Ele não se posicionou onde deveria se posicionar. E essa palavra hoje, ela não é para trazer nenhum tipo de acusação se você cometeu algum desses erros aqui, mas é para trazer algo que hoje Deus quer restaurar você, te levar para outros níveis. Deus vai querer pegar você e te capacitar, uma vez que você reconhece as suas falhas, amém? Quero ler a palavra de Deus. O Senhor diz o seguinte, eu vou ler do versículo 22 ao 26, e depois eu vou colocar alguns tópicos aqui. A Bíblia diz o seguinte: Eli repreende os seus filhos. Era porém Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, porque não é boa essa fama que ouço. Estais fazendo transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. A palavra de Deus diz que Eli então exortou os filhos, repreendeu os filhos. Mas vamos avaliar aqui quais as atitudes desses filhos. Olha só, primeiro aqui que eu quero mencionar no versículo 12, abre aí no versículo 12, abre lá comigo. A palavra de Deus diz o seguinte: eram porém os filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Os filhos de Eli não se importavam com o Senhor. O primeiro erro cometido por Eli, ele não instruiu os filhos dele. E aí a Bíblia diz o seguinte, abre lá em Provérbios capítulo 22, versículo 6, olha o que a palavra de Deus diz. Provérbios capítulo 22, versículo 6, a palavra de Deus diz o seguinte: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e ele quando for velho, não se desviará dele. Olha que impressionante então, você vê o que na vida desses homens aqui? Você vê então que Eli provavelmente não instruiu os seus filhos quando criança. Você vê que ele não corrigiu os seus filhos com atitudes quando criança. Ah, pastor, mas porque eles fizeram uma escolha na vida adulta dele, então quer dizer que Eli foi reprovado? Não, é o seguinte, irmãos.
palavra de Deus diz lá em Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5, que se aquele não governa bem a sua casa, ele é incapaz de governar a vida da igreja. O que isso significa? Então quer dizer, se os meus filhos pecarem quando eles forem adultos, eu terei consequência? Não, presta atenção. Se você ensinou os seus filhos, quando criança, por onde caminhar, da maneira que caminhar, mesmo que os seus filhos façam escolhas na vida adulta, que não são as que você concorde, você vai ter que ter a consciência e o seu coração que você ensinou quando eles eram crianças. Entendeu a diferença? Não quer dizer que você vai ser penalizado por uma falha dos seus filhos na vida adulta. Pastor, mas Eli foi... Não, então a questão é porque talvez ele não ensinou quando eles eram crianças. Eli lá na frente, você vai ver que ele perdeu coisas preciosas. Por quê? Porque os seus filhos faziam coisas maus e ele não corrigia seus filhos. Então a questão nossa aqui é a primeira coisa. A Bíblia fala que os filhos deles não faziam coisas corretas. A questão é então, o que nós percebemos? Que Eli não mostrou o caminho que os seus filhos deveriam caminhar. Ele não ensinou, ele não exortou. E muitos pais hoje querem cobrar dos seus filhos coisas que eles não ensinaram. Você é responsável sim, por aquilo que seus filhos vão passar na vida, por muitas coisas, logicamente é a escolha deles, mas a questão é, você está ensinando os seus filhos o caminho que eles devem passar? Você tem sido um referencial? Você tem exortado? Porque irmãos, Eli perdeu coisas preciosas, por quê? Porque seus filhos faziam coisas erradas, então nós percebemos, Eli não ensinou os seus filhos o caminho que ele deveria andar. Quantas vezes, irmãos, quantos pais às vezes chegam e querem colocar responsabilidade sobre mim? Pastor, você precisa resolver a vida do meu filho. Uai, como assim? Você não ensina, você não é o exemplo, você não é referencial e você quer que eu faça essas coisas? A responsabilidade de criar um filho é sua, meu irmão. Amém. A responsabilidade, a Bíblia diz, de instruir os caminhos do seu filho é sua. Não queira colocar para pastor resolver um problema que você está gerando. Então Deus está colocando para você. Você deve ensinar desde pequeno o caminho que seus filhos vão percorrer. Pastor, ainda não sou casado. Aprende, irmãos. Aprende com o erro de Eli. Pastor, eu não tenho filho. Aprenda com os erros de Eli. Aprenda a ser um homem e uma mulher de Deus que agrade o coração de Deus. Amém? Glória a Deus. Pastor, mas eu errei com os meus filhos. Eu não consegui ensinar para os meus filhos pequenos. Você vai clamar hoje por misericórdia diante de Deus e falar: Deus, eu confio na tua graça, e apesar da minha ignorância, Senhor Deus, eu clamo pelos meus filhos. Esse é um coração que clama, glória a Deus. Então nós estamos falando aqui agora de quem? De um homem que servia a Deus, mas que não instruiu os teus filhos no caminho do Senhor Jesus. Nós queremos ser pessoas que possamos instruir os nossos filhos no caminho de Deus, amém? Esses dias tinha lá uma família lá em casa, um casal de pastores muito querido nosso, e aí um dos nossos filhos fez algo, e aí a Gisele falou algo, o garoto deu meio que aquela, tipo, não é comigo, né? Já viu quando o filho faz isso? Alguém já viu o filho fazendo isso? Não é comigo, isso aqui saiu fora. Aí a pessoa brincou, né? Falou assim: não se faz filhos como antigamente. Aí eu fiquei pensando, não é questão de fazer filhos como antigamente. São pais que hajam firmes como os pais de antigamente. Não estou falando de pais ignorantes, eu não estou falando de pais que excediam na violência. Eu estou falando de pais que se posicionam com os filhos, amém? Aí depois nós chamamos o filho e nós lembramos de algumas coisas. Glórias a Deus. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Então você vê aqui o primeiro erro dele. A Bíblia diz que os filhos de Eli não se importavam com as coisas do Senhor. Por quê? Porque o pai não ensinou. O pai é colocado na vida dos filhos para instruir os filhos e expressarem Deus na vida dos filhos. Eu tenho que expressar Jesus na vida dos meus filhos. Há um tempo atrás eu ouvi a filha do Shed falando uma coisa impressionante sobre ele. Shed é esse aqui que fez os comentários dessa Bíblia que eu gosto muito de usar. Ela falou a seguinte frase: eu só sei que meu pai peca porque a Bíblia diz, porque eu nunca vi meu pai pecando. Oh Jesus, até arrepia.
Como assim? Que postura é essa? Que postura é essa que expressa Jesus dentro de casa? Que o que falar expressa Jesus, que a presença expressa Jesus? Nós devemos ser essa pessoa que expressa Jesus na vida dos nossos filhos, amém? Glória a Deus. Quero falar sobre o segundo erro que foi cometido aqui, sobre Eli. Por que, pastor, sobre Eli? Porque o Senhor depois cobrou de Eli as atitudes erradas pela falta de uma exortação, de uma firmeza na vida dos filhos. Olha o que a Bíblia diz aqui no versículo 17 também agora. Era, pois, muito grande o pecado destes moços, está falando aqui dos filhos, perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Irmãos, Deus tirou algo da vida da família e da descendência de Eli, porque os filhos desprezavam a oferta que era feita para o Senhor. Como assim, pastor? Eu vou te dizer algo extremamente importante. Nós às vezes, quando nós vamos fazer algo para Jesus, para as pessoas, nós às vezes fazemos sempre com o melhor, é ou não é? Vamos imaginar então que os irmãos aconteceu isso comigo, eu fiquei muito impressionado uma vez, me chamaram para almoçar na casa de um irmão. Irmãos, eu sou extremamente simples com tudo, né? O pessoal brinca, o que você gosta de comer? O pessoal liga para a Gisele e fala, eu gosto de carne moída, pimenta de cheiro e arroz. É o que eu gosto, e gosto mesmo, simples, não tem, se você colocar 5 talheres para eu comer, eu fico até perdido, onde é que pega primeiro? Simples. E aí eu fui almoçar na casa de um irmão. Irmãos, esse irmão pintou a casa para me receber. Pintou a casa. A cortina, sabe a cortina quando tem aquela marca ainda que estava dobrada, novinha, que você acabou de abrir e fica a marca da cortina que ela estava dobrada? Eu olhei para a cortina, eu fiquei pensando, será que é o designer dela? Não era o designer dela. Aí eu sento na mesa, irmãos. Essa família tinha uma caixa de coisas para mandar para o Brasil. Já viu gente que manda coisas para o Brasil? Em caixas? Irmãos, ela abriu a caixa, os talheres e os pratos novos. Gente, eu falei, mas você sabe, na hora, quando eu fui falar, Deus mesmo falou, olha, não fale, porque o que ela está fazendo, ela está agradando o meu coração, te recebendo bem na casa dela. Isso é de Deus. Só que acontece o seguinte, agora quando é para Jesus, como é que a gente faz? O Senhor sabe, tá bom para Jesus. Eu pedi para tirar a mesa que estava aqui na frente aqui. Irmãos, aquele forro estava mais amarrotado do que tudo. Tem 1 ano que esse forro está amarrotado. Eu não consigo mais olhar para aquele forro. Eu pedi para o pastor aqui que me ajudou gentilmente. Falei, irmão, pelo amor de Deus, tira essa mesa da minha frente. Com todo amor e carinho, falei com ele, foi ou não foi? E o pastor foi aqui, tirou as mãos, percebeu ele tirando discretamente. Eu fiquei olhando para aquele forro, eu falei, então é assim que nós servimos a Deus? Quando é para Deus, qualquer coisa vale. Quando é uma oferta para Jesus, qualquer coisa vale, qualquer coisa é aceitável. Não, irmãos, para Jesus deveria ser sempre o melhor. Mas nós às vezes cuidamos mais de homens do que das coisas de Deus. A oferta para homens às vezes são mais importantes do que a oferta para Jesus. Porque do homem a gente ganha reconhecimento na hora. Do homem nós recebemos o agradecimento na hora. Mas e de Jesus? Parece que a coisa não é tão às claras. E engraçado, o que foi que ele perdeu lá na frente? Ele perdeu o ministério, perdeu a vida. Sua descendência, vocês vão ver lá, todos morreram novos. Por quê? A Bíblia diz que os filhos não se importavam com as ofertas do Senhor. Então nós devemos nos importar com a oferta que nós damos ao Senhor, sim. Isso muda paradigma. A oferta que eu trago para o Senhor agrada o coração de Deus. Não estou falando só de área financeira não, porque nós sempre temos a tendência religiosa de achar que a gente está falando de dinheiro, né? A oferta é o nosso coração, a oferta é a disposição de fazer o melhor, a oferta é adorar a Deus de todo o nosso coração aqui quando nós chegamos, a oferta é falar um amém no meio da pregação. E isso agrada o coração de Deus. Você pode achar que não. Abra a sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 4, versículo 2. Gênesis 4,
olha só o que acontece. Ah, pastor, será que Deus não se agrada de algumas ofertas? Vamos mostrar na Bíblia? Olha o que a palavra de Deus diz. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta, ao passo de Caim e da sua oferta não se agradou. Ah, então quer dizer que tem oferta que agrada a Deus? Tem oferta que agrada a Deus. E tem oferta que não agrada a Deus? Sim, existem ofertas que não agradam a Deus. Sabe, às vezes a gente vem para cá, mas a nossa falta de intensidade, nós não estamos agradando o coração de Deus. A nossa maneira de falar muitas vezes não está agradando o coração de Deus. A nossa atitude não está agradando ao coração de Deus. Então nós devemos fazer ofertas que agradem o coração de Deus. Esquece dinheiro. Ah, então quando eu trago muito dinheiro, agrada a Deus? Pelo amor de Deus, se você ainda está nesse nível, a gente precisa estudar mais a palavra. Se você acha que é a quantia que agrada mais o coração de Deus, não é isso, é a fidelidade, é o compromisso, é honrar a sua palavra. É demonstrar um referencial, ter uma atitude prática. Vai fazer para Jesus, eu vou fazer o melhor para Jesus. Eu vou servir a Deus, eu vou servir a Deus com o melhor, amém? Então existem ofertas que agradam a Deus. E aqui estava sendo dito aqui sobre essa família. Foi dito que porquanto eles desprezavam a oferta que era do Senhor. Irmãos, não despreze. Posso contar algo para os irmãos? Que às vezes a gente está aprendendo com pessoas que erram, amém? Posso contar uma falha minha? Há um tempo atrás, nós estávamos numa crise financeira. Muito tempo atrás, em nome do Senhor Jesus. Posso ouvir um amém? Amém. Não me deixem só, irmãos. Mas aconteceu algo. Aí quando terminava a oferta, o Elber, pastor, o dízimo e a oferta não vai dar para pagar essa semana e tal. Como é que ficava meu coração? Ruim. Posso confessar? Eu estava desagradando a oferta que era do Senhor. O que eu fazia no meu coração? Em outras palavras, posso confessar, meus irmãos não vão ficar escandalizados? Não é que eu desprezava, mas o meu coração já se aperta e fala: Senhor, não é suficiente, não temos o necessário. Engraçado, ao invés de receber aquela oferta e falar: Senhor, o que o Senhor tem nos dado é o suficiente. Aí, irmãos, teve um dia que eu fui escrever a palavra misericórdia para o Elber. Misericórdia, não é possível. Na hora, o Espírito Santo falou comigo. E eu escrevi para ele: louvado seja Deus, nós temos o necessário para cumprir todas as nossas obrigações. E eu quero te falar como um testemunho vivo. Todas as nossas contas, nós não devemos nada a ninguém, louvado seja Deus. Porque, irmãos, o coração mudou. Eu tenho que me alegrar com a oferta que é levantada diante do Senhor. Glória a Deus. Eu tenho que ensinar os irmãos, mas na hora que fecha essa contabilidade, eu devo me alegrar com essa oferta, porque é do Senhor Jesus. Mas a questão é que às vezes, para você ter noção, tanto que às vezes é o contrário, nós fechamos o nosso coração. Antes de receber o salário, a gente já começa a reclamar do salário. A gente nem recebeu, a gente já começa: não vai dar, não vai ser possível, não temos o suficiente. Então, meus irmãos, você está desagradando o coração de Deus com uma oferta que Ele está trazendo a você. Mude seu coração, você vai ver que a sua vida financeira vai mudar. Glória a Deus. Muda sua atitude, você vai ver que o Senhor vai trazer coisas sobrenaturais na sua vida. Mas Eli errou. Eli deixava os seus filhos desagradarem a Deus por conta dessas ofertas. Eu posso te falar uma coisa? Hoje, os irmãos viram o que eu fiz para levantar a oferta aqui? Os irmãos perceberam? Eu ensinei a igreja, eu fui firme com vocês. Sabe por quê? Porque Jesus me exortou: você não está ensinando o que deveria para a igreja, da forma que deveria. Eu quero uma oferta que agrade, que seja agradável aos meus olhos. Você pode ver que eu falei: irmãos, tem gente que fala do dízimo, mas não oferta. Lembra que nós ensinamos aqui no início? Quantos estavam aqui no início? Por quê? Porque a palavra de Deus vai cobrar de mim. E eu acredito, irmãos, que eu sou Eli na vida de muita gente aqui. Eu tenho que ser um profeta que ensina e que exorta você. Glória a Deus.
Amém. Versículo 22, olha o que a palavra de Deus diz: era porém Eli já muito velho. É o seguinte, existe algo muito importante para a gente aprender. Nós devemos aprender com os mais velhos. Cabelo branco é sinal de experiência. Cabelo branco é sinal de maturidade. Pessoas mais velhas têm o que falar para pessoas mais novas, sim. Posso ouvir um amém? Dos mais velhos, não é de Deus que eu estou dizendo. Só que Eli fez o seguinte: Eli não reconheceu a sua idade, ele demorou demais para exortar os seus filhos. Ele tinha experiência, mas não praticou a experiência. Eli tinha sabedoria, mas não exercitou sabedoria. Eli tinha conhecimento, mas não exercitou conhecimento. Eu quero te falar, você que é mais velho, você tem responsabilidade com os mais novos, sim. Ah, pastor, mas eles não querem me ouvir. Não importa, você tem que ensinar, sim. Você tem que demonstrar experiências, as coisas que você passou. Você deve exortar os mais novos, sim, em nome de Jesus. Agora, o que você vê na vida de Eli? Ele chegou na velhice, e mesmo na velhice, ele não teve pulso firme com os filhos. Eu vou te falar, irmãos, eu posso ter 100 anos de idade andando de bengala. Se meus meninos fizerem alguma bobagem, ou os meus netos, pode ter certeza que vai ser editado o que eu vou falar agora, e vai voltar uma parte para frente. Editor, eu dou a bengalada nesses meninos, para eles prestarem atenção, que existe um homem levantado por Deus, para ser boca de Deus na vida deles, que eles devem respeitar a experiência, sim, em nome de Jesus, amém? Eu sou um homem que respeito pessoas mais velhas, mas Eli, você percebe, ele não exercitou a sua velhice, ele não se posicionou com a sua experiência. Ele deu uma exortação, mas ele não foi firme. Ele falou algo, mas não se posicionou com os filhos. Ah, pastor, é tão interessante. Na hora que o pai vai conversar comigo, irmãos, não, pastor, eu já falei. Falei, irmãos, eu vou te falar uma coisa. É o seguinte, aprende isso aqui. O filho adolescente não quer te obedecer, começa a ter restrições. Filho, abaixa o som desse som aí, desse quarto. Filho, abaixa o som desse quarto. Filho, abaixa o som aí. Na hora que ele chegar, tira a porta do quarto dele. E mostra que tem um homem dentro dessa casa e que ele tem que respeitar a sua voz. Isso é respeitar os mais velhos. Ah, pastor, porque tem muita gente que chega em mim e fala assim: pastor, eu já falei tanto para o meu filho, mas ele não quer me obedecer. Eu vou te perguntar uma coisa: seu filho obedece um policial? Obedece. Seu filho obedece talvez alguém que é mais forte do que ele? Obedece. Então por que ele obedece outro se não obedece você? Você tem que mostrar que existem limites dentro da sua casa. A experiência tem que falar. Mas você vê na vida de Eli, ele falou algo, mas ele não se posicionou com os filhos. Ele falou, mas não resolveu o problema. Ele deveria ter removido os filhos da função. Ele deveria ter se posicionado. A sociedade e Jesus deveriam perceber. Ele se posicionou com os filhos. Mas você vê ele falando, mas sem se posicionar. Muitos pais erram porque não se posicionam com os filhos. Aprenda a posicionar com seus filhos. Amém. Amém. Jesus está falando com os irmãos? Amém. Pastor, eu não tenho filho. Calma, aprende aqui com a gente. A palavra de Deus também diz o seguinte. A Bíblia fala que, versículo 25, pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Isso aqui agora fala o seguinte. Você vê que houve uma repreensão, mas você vê também que houve uma tolerância com o pecado. Sabe o que significa isso, irmãos? Quando nós toleramos o pecado, nós passamos a ser participativos do pecado do outro. Se eu vejo o meu irmão pecando, mas eu não falo nada para ele, eu passo a ser participativo do pecado do meu irmão. E Deus vai tratar o pecado com o pecador? Sim, mas vai tratar o pecado também com aquele que tolera o pecado.
Nós não podemos tolerar o pecado, porque o pecado agride a Deus. Nós não devemos aceitar que as pessoas pequem ao nosso redor, e nós fechamos os nossos olhos, fazemos uma vista grossa. Os irmãos são familiarizados com essa palavra, vista grossa? A pessoa está errando, está pecando, não, vamos fazer uma vista grossa, vamos imaginar que não é conosco. Presta atenção, quando nós não nos posicionamos com um pecado alheio, aquele pecado passa a ser o nosso pecado também. É igual a pessoa que mente perto da gente. Se nós não exortarmos, aquele pecado, aquela mentira também passa a ser nosso. Já parou para pensar nessas coisas? Então, ele falou, mas ele aceitou o pecado. Presta atenção, ele perdeu a própria vida, porque ele aceitou o pecado do filho. Ah, pastor, mas filho é filho, você sabe. Irmãos, eu tenho filhos, mas vou te mostrar o que a palavra de Deus aqui diz também. Olha o que diz o versículo 29. Porque pisais aos pés os meus sacrifícios e as minhas ofertas de manjares que ordenei se fizessem a minha morada. E tu, porque honra a teus filhos mais do que a mim. Deus falando para Eli, por que você honra mais os teus filhos do que a mim? Por que você tolera o pecado dos seus filhos e não obedece a mim? Irmãos, Deus não pode ficar em segundo plano na sua vida. Ou Deus é o primeiro, ou Ele é o primeiro. Deus não pode ficar em segundo, terceiro. Seu casamento, seus filhos não podem vir primeiro do que Deus. Deus é o eixo. Deus é o eixo. Muitas vezes nós já ensinamos isso, mas eu acho que é sempre bom a gente repetir. Muita gente às vezes quer falar que família vem primeiro, depois vem Deus, depois vem a igreja, depois vem o trabalho. Nós ensinamos da seguinte maneira: Deus é o centro, e o meu filho, o meu trabalho, a vida secular, o meu casamento está conectado em Deus. Não tem quem vem primeiro, todos estão conectados em Deus, e Deus conectado nas pessoas, glória a Deus. Mas aí eu quero perguntar para você, os seus filhos são mais importantes do que Deus? Presta atenção, existe um lugar, e esse lugar é de Deus. Se você tiver que honrar seu filho ou honrar a Deus, honre a Deus. Se você tiver que fazer uma escolha, seu filho falar: pai, não vamos hoje para a igreja não vamos hoje para o culto não, aí você olhar para ele e falar assim, ou para ela: tadinho, está cansado, né? Estudou a semana inteira, tá bom, vamos ficar em casa. Oh, nenenzinho lindo. Você perdeu a grande oportunidade de mostrar: nós vamos servir ao Senhor Jesus, porque o Senhor é o primeiro na nossa vida. Sabe por quê? Quando seu filho for adulto, sabe o que ele vai lembrar? Minha mãe, meu pai não negociava de servir a Deus todos os domingos, todos os dias. O Senhor era sempre o primeiro. O Senhor tem que ser o primeiro na sua vida, meu irmão e minha irmã. Posso ouvir um glória a Deus? As suas atitudes demonstram isso? Deus é o primeiro na sua vida? Oh, irmãos, quantas vezes eu saio de casa carregando os meninos tudo no braço, vem apagado, desmaiado, mas nós viemos para cá, a gente vem para cá para servir a Deus todos os dias na minha vida, e eu quero fazer isso. E que memória que eles queiram ter, que eles terão, pastor? Que eles possam lembrar que o pai e a mãe carregavam, e que nós íamos adorar ao Senhor juntos. E ele possa contar isso para as pessoas: eu lembro do meu pai, não negociava a presença de Deus. Glória a Deus. Quantos pais aqui não querem negociar a presença de Deus? Traga seus filhos em nome do Senhor Jesus, traga seu cônjuge em nome do Senhor Jesus. Não abra mão disso que o Senhor tem para você. Para terminar, e o tempo voa nesse horário das 9 da manhã, né, irmãos? Impressionante. Vamos lá, vamos continuar pregando. Olha só que a palavra de Deus diz, versículo 30: porquanto diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetualmente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque o que me honram, honrarei, porém os que me desonram, aqueles que me desprezam, serão desmerecidos. Vou te dizer algo, irmãos, louvado seja Deus, porque nós estamos no tempo da graça. O amor do Senhor é incondicional diante de nós. Glória a Deus. Glória a Deus.
Amém? Agora eu vou te falar uma coisa também no tempo da graça. Não é que nós seremos amaldiçoados, longe disso, porque uma vez que nós fomos abençoados, nós seremos benditos todos os dias da nossa vida, glória a Deus. Mas eu vou te dizer uma coisa, irmãos, Deus é presente na nossa vida? Sim, a questão é que as minhas atitudes de pecado me afastam de uma intimidade com Deus. A minha atitude de aceitar o pecado do meu filho me afastam de uma intimidade com Deus. E quando eu não estou íntimo de Deus, eu não consigo perceber a voz de Deus. Eu vou te ensinar aqui para vocês nunca esquecerem disso. Sabe como que Deus fala conosco? Deus fala conosco num tom que a primeira vez que Ele nos chama nós ouvimos. Márcio, prega a minha palavra. Eu ouvi. Mas a segunda vez, por conta do pecado talvez na minha vida, eu ouço a voz de Deus mais baixo. Márcio, pregue a minha palavra. A terceira vez que Deus falar comigo, que o Espírito Santo falar comigo, eu já não estou ouvindo tanto, porque o meu pecado está me afastando de Deus. Aí é só um sussurro. Márcio, pregue a minha palavra. Mas como é que o homem faz? Quanto menos alguém te ouve, mais alto você fala. Quer ver um exemplo com o filho? Filho está fazendo um monte de bagunça, como é que você fala com o filho? Menino, para. Ele não para. Segunda vez que você fala com ele, eu já falei para você parar com isso. Amor, olha o fulano aqui que não para. Mas engraçado que o Espírito Santo é o contrário. Ele vai falando cada vez num tom mais baixo, porque o meu pecado me afasta de uma intimidade com Deus, e quanto menos íntimo eu estou de Deus, menos eu ouço a sua voz. Não vou perguntar aqui, você já se afastou da presença de Deus? Como é que Deus falava com você? Você não percebia, você percebia um sussurro, você via circunstâncias. Por isso que quando nós nos convertemos, muitas vezes Deus usa circunstâncias para nos mostrar. Já que a gente não ouve, o que Deus faz? Falei muitas vezes, agora eu vou tirar esse relacionamento para você poder prestar atenção em mim. Falei com você, você não ouviu, agora vem cá, fulano. Ai, que dor, vou morrer. Vai morrer não vai morrer. Mas Deus usou uma circunstância para falar com você, foi ou não foi? Por quê? Porque o seu ouvido estava tampado. Então o Senhor está dizendo aqui nesse momento sobre isso. Olha, cuidado, porque você pode perder coisas preciosas, porque você não está mais me ouvindo. Os irmãos estão me compreendendo? Para encerrar agora, eu gostaria que o pessoal do louvor subisse. Versículo 35, a palavra de Deus diz o seguinte: então suscitarei para mim um sacerdote fiel. O que ele disse? Porque você não foste fiel, eu vou levantar um sacerdote que seja fiel. Posso dizer algo para os irmãos? Deus que me livre disso. Mas irmãos, se eu não for um sacerdote fiel, Deus me remove e levanta outro. Vou te dizer, Deus não para mover de Deus por conta de pessoas. Deus levanta outras pessoas. Agora, pastor, por que você está falando isso? Porque, irmãos, eu tenho estado preocupado com a casa dos irmãos. Eu tenho orado por conta dos relacionamentos entre nós. Tenho orado por conta dos filhos entre nós. Tenho preocupado com os futuros relacionamentos entre nós. Porque eu não quero, irmãos, que Deus tenha que levantar uma outra pessoa para poder enxergar o que você não enxerga na sua casa. Os irmãos se lembram de um jovem, não sei se você já ouviu na palavra de Deus, chamado Davi? Alguém já ouviu falar em Davi? Alguém? Deus mandou um sacerdote na sua casa, chamado Samuel, para ungí-lo. Mas o interessante é que o pai de Davi chamou todos os filhos, mas não chamou quem? Davi. O pai reconheceu outros filhos, mas o pai não reconheceu o que Deus reconheceu. Deus teve que mandar alguém de fora da sua casa. Deus teve que mandar um sacerdote, alguém de fora da sua casa, para mostrar que havia um filho ungido de Deus dentro da sua casa, porque o pai não conseguiu enxergar o filho.
O pai natural não enxergou o potencial que havia dentro da sua casa. Deus teve que mandar um sacerdote e falar: olha, tem um ungido de Deus. E o pai não percebeu. Tem tido casas, marido, esposas que não têm reconhecido o homem e a mulher de Deus dentro da sua casa. Tem tido filhos dentro de casas que pais não têm reconhecido o potencial daqueles filhos dentro da sua casa. Deus que me livre de ter que chegar alguém de fora para poder falar na vida dos meus filhos: Márcio, esse rapaz, esse jovem, essa menina tem um grande potencial. Eu quero ser o profeta dentro da minha casa, aprovado por Deus, e falar a verdade na vida dos meus filhos. Meus filhos, vocês são ungidos de Deus. Você é um homem, você é uma mulher, você é um garoto, você é um jovem, você vai ser um grande homem usado por Deus. Eu quero ser o profeta que diz a palavra de Deus. Eu quero ensinar na vida da minha casa: tema o Senhor Jesus. Olha as ofertas que têm sido dadas diante de Jesus. Os meus filhos, nós ensinamos todos os domingos a trazerem uma oferta para Jesus. Irmãos, nós damos $1 para eles. Irmãos, $1 para uma criança de 5, uma de 3 e uma de 7, irmãos, aquilo é muito dinheiro. E quantas vezes eles pegam e eles trazem tudo que eles têm para Jesus? Eu quero ensinar para o meu filho as ofertas que agradem o coração de Jesus. Eu quero ter cabelo branco, que já está vindo. Depois a gente pode resolver lá de uma outra forma, igual alguns irmãos aqui. Que os meus filhos possam aprender com a experiência que eu estou adquirindo ao longo dos anos. Que os meus filhos possam olhar para mim e me respeitar, mesmo sendo idoso, sabendo que eu tenho uma palavra de Deus na vida deles. Que eu possa ensinar os caminhos que meus filhos vão crescer hoje, para que quando eles se tornarem velhos, não se desviem deles. Não sei o que é que Deus está falando com você, mas Deus está falando alguma coisa. Será que vai ter que vir um profeta de fora para falar que seu casamento é abençoado? Será que vai ter que vir um profeta de fora para poder falar que você vai ter uma família poderosa sobre a terra? Será que vai ter que vir um profeta de fora para enxergar o que você não enxerga nos seus filhos? Eu quero ser o profeta de Deus aqui hoje. Olhe para a sua família, porque o Senhor está te dando a oportunidade de você cuidar e guardar da sua casa. Gostaria que você se levantasse. Quero agradecer você que ficou conectado conosco até agora. Tenho certeza que você foi ricamente abençoado. Se você quer entrar em contato conosco, você pode entrar pelo site www.videiraflorida.com ou mandar um e-mail para nós no videiraflorida@gmail.com. Fica na paz do Senhor Jesus.